Pessoal, é uma alegria muito grande estar conversando com vocês. Eu queria só conhecer vocês rapidinho. Todo mundo aqui é advogado? Vocês estão assistindo? Não. Quem aqui que não é advogado? Vocês? Ainda não? São bacharéis de direito? Alguém que não é da área do direito, é contador, é outra coisa? É engenheiro químico que está aqui com a gente? É da NASA? Tranquilo? Bom, pessoal, recebi essa missão, falar um pouquinho aí de direito sindical, juntamente com o professor Clóvis, o professor Rafael, e me deram o desafio de começar essa mesa, né? Pensei que vai ser o último, não ter mais ninguém aqui, né? Depois falar alguma coisinha, mas me deram esse desafio e eu adoro o desafio. Eu quero dizer a vocês que eu sou muito empolgado em direito do processo de trabalho. Então, se vocês forem fazer parte da pós, eu espero que sim, vocês não vão se arrepender. Não só com a minha aula, mas desses professores que vocês já conhecem aqui. A gente fala muito de linguagem prática, eu não sou muito de doutrina, de muita teoria, de muitas viagens, né? A gente fala no dia a dia para você poder fixar e nunca mais esquecer o tempo, né? Então, sem mais delongas, até porque é muito curto, Rafael que é bom de marcar meu tempo, né? Eu nunca passei tempo, mas vigiei, nunca passei uma vez no Rio, né? Bom, vou começar a falar um pouquinho sobre a prevalência do negociado sobre o legislado. O que acontece? Com a reforma trabalhista, o que é negociado, ou seja, o que é tratado em acordo coletivo, convenção coletiva, tem privilégio em relação à lei, em relação à CLT, em relação também diretamente o que a gente trata diretamente no nosso ordenamento jurídico. Quando a gente fala de legislado, a gente pensa logo no artigo 7º, no artigo 11 da Constituição Federal, né, e que a gente trata também esse curso na pós-graduação, de uma forma bem detalhada, e a gente pensa o seguinte: bom, existem alguns princípios que norteiam o direito do trabalho, né, da norma mais benéfica. Então, se a CLT ela é mais benéfica do que o acordo coletivo, a convenção coletiva, como seria isso, Marcelo? Mas eu vou trazer para vocês a lei pura, o que ela trata. A lei diz o seguinte: artigo 620 da CLT diz que as condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre, olha só, sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Aqui ele mata as normas, mata o princípio e disse sempre. É lógico que cada caso é um caso, a gente vai verificar na prática, né? Mas o que acontece? Nós vamos ter uma prioridade: primeiro, acordo coletivo, depois convenção coletiva e depois a CLT, certo? O que é um acordo coletivo? É o acordo entre uma empresa e um sindicato. O que é a convenção coletiva? É o acordo entre sindicato patronal e sindicato de empregados, né? E aí vem a nossa CLT. Então, colocar primeiro na nossa mente o seguinte: se vocês são advogados, pretendem ser advogados, querem trabalhar com isso, não tem como atender cliente, não tem como atender reclamante, sem pensar em acordo coletivo e convenção coletiva. Tem gente que pergunta: como é que foi por que foi rescindido o seu contrato? Ah, foi rescindido por causa disso, daquilo, e pagaram suas férias? Não pagaram as férias, não pagaram o 13º, você sai anotando, e muitas vezes as pessoas esquecem que existem vários direitos que aquele trabalhador tem que está previsto no acordo coletivo e na convenção coletiva. Então eu sempre falo da nossa ficha técnica, né, de reclamação trabalhista, que não é aquela ficha que eu tenho, que quiser eu mando para vocês, uma ficha completa em que a gente bate ponto por ponto, inclusive o que está na convenção coletiva. A grande maioria das convenções coletivas, por exemplo, diz assim: multa de convenção coletiva. Deixou de cumprir qualquer cláusula dessa convenção coletiva, multa. Algumas têm o salário, fixado no salário, do salário. Eu já vi algumas fixarem R$5.000, um valor fixo. Então é muito interessante você conhecer a convenção coletiva. O artigo 611A aí já começa a determinar o que a convenção coletiva e o acordo coletivo têm prevalência sobre a lei. Então, o acordo coletivo e a convenção coletiva deve ter atenção a esse artigo, porque se estiver fora, em regra não pode, né? E eu vou dizer também que efetivamente não pode. Mas eu coloquei aqui negrito, que eu achei que é muito gritante, que é bom a gente falar, o seguinte: diz aqui no inciso 3, ó, intervalo intrajornada respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Qual é o horário normal de almoço que a gente conhece? 1 hora, né? Nós já temos uma dificuldade com a reforma trabalhista, que diz o seguinte: antes, o trabalhador deixava de cumprir 1 hora, por exemplo, ele cumpria de descanso 20 minutos um dia, meia hora, 40, 10 minutos. No final, na petição, ele sempre pedia aquela 1 hora que ele deixava de cumprir. Por quê? Porque já que ele não cumpria aquela 1 hora de descanso, ele sempre pedia a hora toda.
sabendo que essa hora pode ser 1 hora ou até 2 horas, né? Vamos colocar em regra 1 hora. Com a reforma trabalhista, você não pode mais pedir 1 hora, você só pode pedir o restante. Então, se aquele trabalhador descansava meia hora e faltou meia hora daquela 1 hora, eu só posso pedir meia, eu não posso pedir aquela outra meia hora, né? Aquela 1 hora cheia. E aí vem esse grande problema, dizendo o seguinte, que um acordo coletivo ou convenção coletiva pode reduzir esse horário meu de descanso para 30 minutos. Eu pergunto para você, quem é que consegue sair da sala sem mandar uma mensagem no WhatsApp, né, Rafael? Sem postar alguma coisa no Instagram, sem ir no banheiro lavar o rosto, lavar a mão e passar pelo menos 20 minutos. Quando você pensa, já passou meia hora. Quem é que consegue ir para o local, almoçar, ter sua refeição, seu tempo de descanso e voltar ali com 30 minutos, né? Então é uma situação muito complicada. Outro item que eu destaquei aqui, são vários, mas destaquei por causa do nosso tempo, o 12, enquadramento do grau de insalubridade. Insalubridade, sabemos que quem trabalha na condição insalubre tem 3 tipos de adicional, certo? 10%, 20% e 40%, grau mínimo, médio e máximo. Aí acontece o seguinte, é dentro do que? Você sabe em relação à salubridade, é dentro do salário ou dentro do salário mínimo? Falou, 10, 20, 40 é dentro do salário mínimo. Infelizmente, vamos aprender mais disso na pós. E aí o que acontece? Como é que o sindicato pode avaliar se aquela atividade tem grau mínimo, médio e máximo? Geralmente quem verifica isso? O Ministério do Trabalho. Quem verifica isso são as perícias, né, que pode verificar exatamente a condição, as normas regulamentadoras do trabalho, que verifica essa condição de grau de insalubridade. O 13 diz prorrogação de jornada em ambientes insalubres sem licença prévia da autoridade competente do Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia. Então, antes da reforma, para eu aumentar aquela carga horária daquele funcionário que trabalhava em condição insalubre, eu tinha que ir no Ministério do Trabalho, apresentar aquelas condições, que o Ministério do Trabalho deveria autorizar aquela condição ou não. E aqui pela CLT diz que eu não preciso mais. Se tiver um acordo coletivo ou uma convenção coletiva, sindicato, eu não preciso nem que o Ministério Público se intrometa nisso. Olha, o Ministério Público não vem para cá não, mas nós já decidimos que nessa função, nessa determinada salubridade, nós vamos poder prorrogar sim esse horário de trabalho. E aí existiu em 2017, outubro de 2017, em Brasília, uma jornada sobre direito e processo do trabalho, que foram decididos por magistrados, várias decisões, entendimentos, que a gente toma também como norte para esses assuntos relacionados à reforma trabalhista. No enunciado 34, lá no 2, diz: o estabelecimento de intervalo intra-jornada em patamares inferiores a 1 hora para a jornada de trabalho superiores a 6 horas diárias é incompatível com o artigo 6º, 7º, inciso 23, 22, no 96 da Constituição. Então, há um entendimento que isso é inconstitucional. A gente sempre discute, o Rafael, quando ele está falando em relação à petição, é sempre importante que quando você vai discutir isso com o judiciário, que você force o juiz, né, para ele poder falar em relação à inconstitucionalidade daquilo. Apenas não argumente, mas diga da inconstitucionalidade, para que ele se debruce e realmente decida em relação a esse tema, para que você também possa depois recorrer em razão disso ser constitucional ou não. O enunciado 32 fala que disposições desses incisos, o artigo, não vou ler todos, a possibilidade de enquadramento de trabalhadores em grau de salubridade, prorrogação em ambiente insalubre, por meio de acordo de convenção, perfazem retrocesso social. Então é lógico que ele aqui diz que é incompatível, há vários artigos, e também uma condição inconstitucional. Já o artigo 611-A, ele fala que a convenção coletiva e o acordo tem prevalência sobre a lei, entre outros, dispuserem sobre, aliás, continuando, né? E aí eu destaquei para vocês aqui o parágrafo 3º, se for pactuada cláusula que reduz o salário ou jornada, a convenção ou acordo coletivo deverão prever a proteção de empregado contra dispensa motivada durante um prazo de vigência do instrumento coletivo. Bom, isso aqui já havia antes da reforma, e é bom reforçar porque a Constituição diz que o salário é irredutível, né? E aí eu sempre pergunto aos alunos, há uma possibilidade do salário ser reduzido? Há algumas, e a CLT também dá. Em caso de força maior, existem condições que é possível. E aí a CLT coloca esse exemplo, é importante, aliás, esse parágrafo, é importante a gente informar o seguinte: quando há possibilidade dessa redução do salário, a gente pode pensar o seguinte: a empresa sofreu um alagamento, aconteceu uma enchente, alagou, e aí não tem condições de manter aquele patamar daquele salário durante um período.
Então é feito, por exemplo, uma convenção coletiva, para pontuar esse detalhe, ou um acordo coletivo, dependendo da empresa, para que durante um período a empresa possa se levantar e naquele período todos os trabalhadores, sem exceções, vão ter uma redução salarial e após aquele prazo os salários voltarão da forma como havia antes, sem direito depois de qualquer tipo de indenização. Passou 6 meses, foi estipulado, agora a gente vai ser indenizado esses meses. Não, isso foi previsto, e como está aqui também previsto na nossa CLT. Já o artigo 611b, ele fala que constitui objeto ilícito de convenção coletiva, de acordo exclusivamente de supressão ou redução. Eu não vou ler todos eles, mas esses incisos são os que não podem nem reduzir, tá? E nem suprimir da nossa LT. Então tem vários, como nova identificação, relacionado ao FGTS, salário mínimo, né? Salário de família, imposto semanal remunerado, enfim. Eu não vou ler todos aqui para vocês, tá? São vários. E aí falar um pouquinho também, o colega doutor também falou, o professor falou sobre o termo de quitação anual das obrigações trabalhistas, só para poder complementar um pouquinho o que ele falou. O que a gente vê muito na prática, assim, quem advoga para a empresa, a grande maioria das empresas, elas não cumprem todas as formalidades, ela não tem cumprimento realmente de efetivar toda a obrigação trabalhista, né? Quando a empresa procura você é porque ela não está legal, né? Ela está meio quebrada, né? Ela não está cumprindo tudo. Dificilmente uma empresa que realmente esteja passando por um compliance do Rafael, né? Um compliance esteja toda alinhada. Isso é um bom também, porque às vezes o que acontece? A empresa vem toda quebrada, já aconteceu comigo, com 15 processos trabalhistas. Por exemplo, eu tenho uma empresa que está comigo há 6 anos, e eu estou no compliance também para poder manter ela, porque hoje a gente não tem mais processo, né? E às vezes ela consegue enxergar, durante o período ela conseguiu enxergar que ela estava me pagando, né? Vem me pagando, e por causa disso a gente não tem mais, como regularizando, quando fazia perícia, às vezes eu mesmo marcava perícia para fazer na empresa, que faz parte do compliance. Às vezes eu nem avisava, às vezes, esse mês vai ter uma inspeção. Olha, eu fazia, o advogado ia lá e fazia a inspeção e saia anotando, isso aqui está regular, isso aqui está irregular, isso aqui se fosse pagar uma multa, era isso, fazia o papel do auditor, né? Já adiantando já o trabalho que ia acontecer lá na frente. E aí eu precavi de muita coisa, a gente começou realmente a ajudar com muita coisa. E hoje realmente eles não tem mais processo, tem um tempinho que não tem mais processo. Ele até diz, doutor Marcelo, agora a gente pode rever seu contrato, né? Vamos reduzir o valor, agora aí tem que aumentar para poder, né? Não sair da linha. Mas esse termo de quitação anual, ele é bom para a empresa, né? Ele tem essa, pode ver que seria bom para a empresa, e quem faz a homologação desse termo de quitação é o sindicato dos empregados. Eu não sei se alguém aqui já foi empregador, ou já foi preposto de empresa, o Rafael já foi, né? Preposto de empresa. O que acontece? Eu sou síndico do meu condomínio também, né? E uma das coisas mais chatas para fazer era homologação de sindicato. Era horrível. Quando ia fazer homologação de sindicato. Cadê isso? Cadê aquilo? Cadê não sei o que? Antes de hoje tudo na mão, eu como advogado tudo na mão, e eu não ia de paletó e gravata de advogado, né? Botava uma calça jeans, um bicho, uma camisa polo. Pois não, senhor. E aí, naquela, se não tiver no direito, eu vou colocar ressalva aqui, que não sei o que. E era briga com o sindicato. Aí quando acabava tudo, eu perguntava assim, como é que estava o advogado daquele sindicato? Não, estava me falando assim, qualquer problema aqui, nós estamos às ordens, né? Eu apresentava a minha carteira. Não, doutor, calma, não sei o que, e a gente conversava. Mas a gente via e sempre tinha um embate. Então a maioria do empregador não queria ir para o sindicato. Então isso foi muito bom para o empregador e não ter que ir para o sindicato. Então eu acho assim, se a empresa ela vai para o sindicato e consegue esse termo de quitação e tem a assinatura, né, do empregado da ciência, isso é bom para a empresa, em certa parte é bom para o empregado, porque tem ali uma quitação, e quem está fazendo essa verificação, no caso é o sindicato dele mesmo, não o sindicato do patrão. Mas é lógico que coisas diferentes podem acontecer, né, doutor? Realmente os impasses, coisas erradas, infelizmente nós estamos aí para ver situações de fraude, de ilegalidade que podem ocorrer. E uma situação bem interessante, pessoal, essa é a representação dos empregados, também que veio pela CLT, a partir do artigo 510. E eu consigo ver um pouquinho, professor Clóvis, que na verdade, essa representação, ela acabou também diminuindo a força do sindicato. Porque se eu tenho uma empresa com mais de 200 empregados, que atuam defendendo os interesses daqueles empregados, dificilmente eu tenho interesse em procurar um sindicato
se ali mesmo na empresa eu tenho de repente uma força até maior. Alguém da empresa que vai ter um contato direto com o empregador, que vai ter contato direto com a diretoria. Eu quero destacar para vocês aqui algumas coisas que eu acho muito interessante, que bate muito de frente com o trabalho do sindicato. Inciso 1, representar os empregados perante a administração da empresa. Inciso 3, promover o diálogo, entendimento no ambiente de trabalho com o fim de prevenir conflitos. Inciso 4, buscar soluções para os conflitos decorrentes da relação de trabalho. Papel do sindicato. Assegurar tratamento justo e imparcial aos empregados, pedindo forma de discriminação. Caminhar reivindicações específicas dos empregados de seu âmbito de representação. 7. Acompanhar o cumprimento das leis trabalhistas, previdenciárias, convenções coletivas, acordo coletivo, função do sindicato. Decisão, para primeiro, decisão da comissão de representantes dos empregados serão ser decisão colegiada. O mandato de um ano, vou pegar o sindicato, dirigente sindical, mandato de um ano. Para o terceiro, igual o CIP, igual o dirigente sindical, desde o regime da candidatura até um ano, estabilidade depois de um ano após o mandato. Mesmo direito, mesma estabilidade, mesma garantia. Aí para não dizer que é igual, no final ele colocou aqui, entendendo, no final do parágrafo terceiro, entendendo como se tal a qual não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico, financeiro. Ou seja, há uma brecha ainda para mandar essa pessoa embora, mesmo em razão dessa estabilidade. Então, o que eu vejo que deu uma diminuída. A medida provisória, a doutora Vanessa também comentou sobre ela colocou lá no artigo 510A que a comissão de representantes não substituirá a função do sindicato. O que aconteceu com a CMP? Acabou, não existe mais. Então, o que a gente pode voltar a interpretar? A força dessa comissão perante os sindicatos. E realmente é uma situação para quem acompanha o sindicato, como o Rafael acompanha, eu de vez em quando também compareço, conheço alguns colegas, a gente vê realmente o sindicato hoje tentando fazer pacote de parceria com lojas, com não sei o que, onde tem quem é o nosso sócio aqui tem desconto de óculos, de relógio, de não sei o que, né? Acaba virando uma associação com outro, um dentista, né? Com a Carrácia, com a OAB, todo mundo aí para poder ajudar. Pessoal, estou terminando aqui, quero agradecer e eu posso sempre deixar uma palavra, eu quero dizer para você, direcione suas energias para o seu futuro. Existe uma coisa muito importante. Eu sempre digo o seguinte, para você ser bem e fazer as coisas da forma como você quer, ser bem sucedido, tudo vai depender da sua mente. A nossa mente ela é bombardeada 24 horas. Primeiro por você, que às vezes não acredita, às vezes recebe um monte de boleto de conta para pagar. Como é que eu vou pagar isso? Não sei. Aí o cliente liga para você e diz assim, eu não quero mais não, aquele processo eu não quero mais não, assessoria não quero mais, não sei o quê. Aí eu sentei assim procedente, você, meu Deus do céu, eu não nasci para isso. Vigie a sua mente. Direcione suas energias para o seu futuro. E aí eu pergunto, onde você está direcionando suas energias? Para quem não me conhece, eu fui servidor público durante mais de 20 anos, larguei o serviço público. Federal, alguém bem, a minha turma está se aposentando agora, em junho desse ano. Eu não estou me aposentando nem recebo nada proporcional. Mas eu sou cheio dessas energias positivas. E aí eu me empolgo todo dia. Eu me empolgo tanto com os não quanto com os sim. Porque eu sei onde eu estou, eu sei para onde eu quero ir. Então direciona a sua energia. Não importa, às vezes alguém da família, às vezes algum amigo, alguém não vai entender, ou não está entendendo no momento que você está passando. Mas confie que vai dar certo. Obrigado, pessoal. Pessoal, ajuda aí. Gostei. Eu sou jurídico, não. Tá dando certo aí? Tá, Cirúrgica. Tá. Pronto. Bom, então, primeiro, boa noite. Boa noite. Eu sou o Clóvis. Né? Uma honra muito grande estar aqui com vocês. Agradeço ao convite, a professora Vanessa. Eu vou pedir a gentileza só de fechar essa luz, né? Aí só falta do Roberto Carlos, né? Essa daí tá dando no meu. Então, como falou o professor, geralmente o pessoal encerra com uma frase de efeito, né? Mas como ele me tocou, eu me lembrei do Buda, né? Tem um livro da Tripitaka do Buda e tem o Dhammapada. O Dhammapada tem uma frase que ele fala que grande não é um homem que vence um exército, né? Mas grande é o homem que vence a si mesmo. Eu acho que isso é muito forte, né? Foi um dos grandes livros. Eu brinco assim porque eu não sou muito de ler, mas ainda li 77 livros ano passado dessa parte de me espiritualizar também, porque eu acho que isso é importante fazer as duas
coisas, né? Não é nem a quantidade, é o que leva à reflexão, porque também muitas vezes ler pode ser usado como uma fuga, né? Mas para provocar o que ele falou, eu acho que é fundamental. Eu fico muito feliz de estar aqui com pessoas que acreditam, principalmente quando a coisa está mais difícil, como a área do trabalho, né? Agora está sendo a vidraça, né? Está sendo a vidraça. E eu não sou como o professor que eu estou conhecendo agora, mas assim, eu sempre gosto de ver o que é bom, né? Isso era Paulo, né? Quer dizer, ver tudo, mas retém o que é bom. Então eu sempre procuro identificar que tem que ter algo bom, né? Os taoístas, naquele negócio do yin e o yang, ele diz que só quem é absoluto é o Criador, né? Tudo que acontece sempre tem que ter um lado, o ruim, você vai dizer, procura o lado bom, e o lado bom procura um lado difícil que haverá. Então eu sempre me esforço para ver o que é bom. Então eu, de fato, né, quando eu vi aqui o tema, né, direito sindical, pós-reforma, né, uma ressignificação, né, uma interrogação, e a minha militância de direito sindical, também o meu trabalho, né, eu advogo aqui no Ceará, mais São Paulo, Brasília, Pernambuco, é mais que o movimento sindical. Eu também trabalhei no Ministério Público do Trabalho até 2011, 2012, e a gente ingressou nisso, vamos fazer o doutorado e tal. Enfim, né, temos trabalhado essas questões, né? Minha tese é nesse sentido, ligada inclusive às eleições sindicais, lá na UFC, e estamos aí, né, nessa primeira perspectiva. Eu não consigo ver, eu tive também como assessor técnico na Organização Internacional do Trabalho, lá em Genebra, tanto agora nos 100 anos da OIT, quanto no ano passado, e eu vejo muita força na discussão do movimento sindical. Eu fiz algumas palestras pelo Brasil, discutindo esses artigos que o senhor estava apresentando, mas por isso que a reforma sindical não parou, né? Vocês sabem que eu fiz até um vídeo, a gente está fazendo um vídeo todo dia, eu estou com agora um perfil no Instagram, no Facebook e no YouTube, todo dia eu lanço um vídeo, né? Tanto que eu coloquei na perspectiva de direitos humanos. Eu botei, se você está no Facebook, Clóvis Renato de Direitos Humanos, e tal, é direito efetivado, porque eu fico procurando dentro de uma perspectiva, já que estava muito fácil de mexer internamente, e já que tem-se há muito tempo, já o professor Ingo Sarrat já falava que faria o controle de convencionalidade, eu falava muito que eu botava nas minhas peças direito constitucional quando eu tinha uma rigidez constitucional. A partir do momento em que eu tenho uma fragilidade na alteração diante da fraqueza da conjuntura de forças, por que eu vou levar o juiz a trabalhar só com o direito constitucional se a Constituição a qualquer momento ela pode ser alterada? Então, eu já estou trazendo o controle de convencionalidade que no tempo que eu fazia o mestrado, o professor Ingo Sarrat já discutia essa questão, que só não julgava mais porque ninguém apresentava para ele. Ele disse, o problema é não apresentar, então vai começar a discutir isso. Inclusive a gente fez um vídeo analisando toda essa PEC, nessas questões da OIT, a PEC da reforma sindical que está aí para qualquer momento acontecer, a questão dos 17 objetivos da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, né? A Carta dos 100 anos da OIT, a gente fez uma leitura comentando artigo por artigo, vocês encontram essa fala nossa na internet, exatamente para que a gente possa, nas petições, nas discussões, fazer esse levantamento para os magistrados. Eu fiz também uma sustentação sobre o caso do caixão, não sei se vocês viram, também rodou muito na internet, aqui no TRT, né? Eu fiz a sustentação oral, a minha fundamentação toda é OIT. Eu assisti, eu estava lá. Foi? Na sessão. Olha aí, eu nem sabia que tinha até comentei com E não foi, a gente virou todos os votos. Isso. Foi engraçado, porque eu acredito, né, de trazer uma visão nova, né, de ver diferente. Eu cheguei lá, comecei assim, você estava lá o juiz, né, magistrado, eu comecei dizendo assim, eu quero dizer para vocês que eu começo essa sustentação que eu recebi 5 anos. Eles botaram o caixão na frente da Itamaraty, e aí disseram que lá não podia, estava com interdito proibitório, uma coisa que é na calçada, aí o juiz deu a liminar, entramos com embargo de declaração, falamos com o juiz, ele manteve a liminar, 2 não. Entramos com o mandado de segurança, o desembargador não deu a liminar, 3 não. Fomos no agravo regimental, né? 4 não, acho não, tinha um embargo no desembargador, 4 não. E fizemos o agravo regimental, foi para o plenário, nós ficamos 2 e o outro lado parece que tinham 11 ou era 12 contra a gente. Aí eu disse, não, eu vou fazer, porque se eu vim fazer a sustentação oral, eu vou começar a dizer para vocês, com 5 não.
Nunca me deram aqui, e inclusive o último não foi deste tribunal pleno aqui, né? Comecei desse jeito, que eu me lembro. Aí comecei trazendo a fundamentação toda e eu não trouxe um fundamento de CLT. Para quê? Eu digo, eu vou trazer aqui os argumentos das convenções, da recopilação de decisões do Comitê de Liberdades Sindicais da OIT, inclusive a gente teve noutra instituição debatendo, veio o presidente do Comitê de Liberdade Sindical aqui para outra instituição, que a gente teve a oportunidade de fazer um debate agora em dezembro. Mas ninguém enxerga. A gente fez um grupo de estudo que a gente participa, a tradução, a gente está só esperando a OIT liberar, mas a gente fez a tradução integral, né? Lá no dia até eu fiz a tradução na hora simultânea, mas a gente está escrito, né? O nosso grupo, a gente fez a tradução da recopilação para o português, só tem espanhol, francês e inglês, porque a gente estava estudando, a gente levando essas questões a sério. E como eu estava discutindo também, eu vi esse problema lá na OIT, eu disse, não vou mais olhar só para a OIT não, eu vou discutir ONU, né, para mostrar, inclusive eu tenho ministrado também cursos online, um que é, por exemplo, proteção sindical na ONU. Quantitativa, eu fui pesquisando norma a norma para começar a mostrar esse tipo de coisa, e tem saída, né? Então, só para a gente tentar delimitar, eu fiz algumas falas em cima dos artigos que foram apresentados, que parece que deu certo, assim, porque o governo disse que tinha que continuar a reforma, porque a gente falou São Paulo, Rio, Brasil, desde o dia de 2017 que eles começaram essa reforma, a gente começou a falar disso, e eu fui contratado, eu fiz várias minutas de convenção de acordo coletivo que praticamente zerava a reforma trabalhista em acordo de convenção. Daí exatamente o processo continua, porque isso que eu estava pedindo até o Rafael para olhar, quando você fala de acordo de convenção, quando fala desse pessoal que tinha no artigo lá, no artigo 11 da CLT, dos 200 e tal, tem a convenção da OIT, acho que é a convenção 154, a convenção sobre negociação, que fala que quando tiver trabalhadores e sindicatos, né, representação de trabalhadores na empresa e sindicato, eles nunca podem contrariar sindicato. Então, primeiro era anti ou inconvencional, começava logo por aí, porque é uma convenção ratificada. Então não pode de jeito nenhum, não pode negociar nada. Aí quando começaram a discutir esse negócio do negociado sobre o legislado, você bateu assim na trave, sabe? Você leu o 620, mas você não leu o 619, porque o 619 diz que nenhum acordo individual pode contrariar acordo ou convenção coletiva. Pronto, só vamos dizer 619 matou qualquer coisa. Era só botar o 619 e eu repetia na convenção. A gente dizia assim, não pode negociar individualmente sem falar com o sindicato. Pronto, tá bloqueado. A gente fechou a porta lá em São Paulo, em várias, fechou a porta, acabou. Se negociasse a convenção, estava praticamente zerada, porque a gente impedia a negociação. E mais, a gente ainda colocava, com base no 619, na Convenção 154 da OIT e alguns dispositivos constitucionais, que a gente impedia, acho que a senhora falou há pouco, né, do hipersuficiente, a gente impedia também. Impedia, pronto, não pode, acabou. Foi negociado e pronto. E aí, como é que vai fazer? Qual era o juiz que ia contra? É por isso que eles querem continuar, porque a gente começou a mostrar por A mais B que eles chegaram com um negocinho bem pouquinho artigo e depois, né, foram com muita fome ao negócio e fizeram algo assoltado. Não dá para fazer ainda. Né? Então, tecnicamente o tempo não dá, mas a gente eu tenho falado, às vezes assim, a prova você fica falando, porque você fez, divulgando, eu estou dizendo que é a realidade. É melhor falar do que eu estou vendo e vivendo do que eu ficar inventando, dizer, fulano de tal, porque tem um bocado de gente que vivia militando por aqui nessa área, enquanto estavam nas vacas gordas, na hora que deu uma chuvinha, todo mundo correu e se escondeu. Então, né, então a gente deixa de escutar quem fala, né, e começa a escutar quem faz. Então a gente começa a procurar esse tipo de perspectiva. A nível de sindicato, eu não consigo identificar, porque sindikos do grego é aquele que defende, aquele que protege. Quanto eu percebo, eu tive até uma aula que eu gravei sobre hipossuficiência. A hipossuficiência do trabalhador, ela não é econômica, em regra. Ele tem condições, às vezes, de arcar as custas do processo. Ela não é, muitas vezes, psicológica, mas ela é social. Ele está numa situação em que ele não escolheu a área. Ele não escolheu. Ele vai para a área que o mercado faz com que ele entenda que tem mais emprego.
Ele não escolhe onde vai trabalhar, o juiz mesmo, ele escolhe. Me lembro demais alguns colegas juízes, quando eu ministrava aulas com juízes, quando chegavam na juiz substituto, o tribunal um dia está aqui, ele não podia dar aula, outro dia está lá em Juazeiro, não era assim, outro dia está não sei aonde, moral de nada. Tirar a férias, ele conseguia, e era o que ele tinha, ele passa, abandona a família, abandona tudo, vai morar lá na Amazônia, pega barco, pega tudo, e vai dizer o quê? Que ele se vê na necessidade de vender a força de trabalho dele para ter aquele dinheiro, e quanto mais dinheiro ele recebe, mais medo ele tem de perder aquilo ali. Isso é que é a hipossuficiência social. É essa hipossuficiência que faz com que sindicato exista. O professor Grijalvo foi muito feliz, ele mostrando que o sindicato começa, ele bota boneco mesmo, se for um sindicato que não seja amarelo, porque o papel dele é esse, é vencer essa hipossuficiência ou equilibrar a força, é chegar ao sindicato que preste e vai dizer, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Inclusive a gente começou a mostrar um plano de custeio, nessa questão da quitação anual, disse assim, se o sindicato fizer, pode cobrar agora. Tinha sindicato que estava cobrando lá em São Paulo R$50 por cada um, e dava a quitação, isso mais fácil um trabalho sério, análise de verdade, porque as empresas iam se expor muito, né? Então, quer dizer, essa perspectiva, quanto mais difícil a situação fica para o trabalhador individualmente considerado, mais é necessário ter um juiz Hércules, como é o juiz do trabalho, ele é diferente, por isso que não precisa ter um membro do Ministério Público do lado dele, como é nos hipossuficientes da justiça comum. Por quê? Porque ele enfrenta, ele toca, ele vai dele os fatos que te dão o direito. A petição trabalhista, você pegar na letra seca, o juiz só precisa dos fatos. Não fala lá de fundamento. Aí tinha juiz interferido, por isso, por aqueles. Não. Outro dia a pessoa desesperada lá no Rio Grande do Sul, Clóvis, quando saiu, e como é que eu vou mensurar uma ACP? Porque diz que o juiz, meu filho, pois você não vai pegar a CLT, você vai pegar a lei da ACP, é só pegar ela, é outra. Aí mais uma lei de segurança, é outra lei. Cada um você vai pegar uma lei, agora vamos usar direitinho, porque ninguém estava usando. Hoje mesmo eu peguei uma petição para fazer a sustentação amanhã, só que parece que estava sobrecarregado lá o tribunal, e adiaram lá umas sustentações. Eu peguei a petição em novembro de 2017, toda a fundamentação de 98 até 2009, que petição é essa? Né? Então a gente às vezes tem que estar aqui, por isso que eu acredito muito em pessoas como as que estão aqui, né? Porque estão tentando se atualizar, fazer diferente, trazer uma perspectiva nova, né? Eu acho que é disso que a gente carece, porque a gente consegue ganhar como os grandes jogadores, com traço, né? Com inteligência. O que o Dr. Gerson Matos, por exemplo, tem escrito agora com inteligência, eu me impressiono, né? Ele foi estudar toda a questão de direito civil originário para fazer aquele livro da quitação anual. Fantástico, ele mostrando como é a quitação bem da origem, explicando direitinho. Então, essa discussão hoje, né, a nível de sindicato, né? Quanto tempo tem ainda, doutor Rami? Desculpa, tem alguns minutos, na verdade. Então, só... Porque como eu entendi hoje que era só um papo, né? Eu vim bater um papo com vocês, né? Porque eu gosto dessa perspectiva, né? Eu gosto da perspectiva de direitos humanos. Eu acho que a gente tem que considerar a dignidade da pessoa humana como um princípio irradiante. Eu entendo que o Estado tem que ter um papel de mediador desses conflitos, né? Eu entendo que o Estado, dentro dessa perspectiva de Estado, ele não pode escolher governar para A ou para B, ele está ali exatamente porque há essa hipossuficiência geral. E a maior aula que eu já vi sobre qual é o papel do Estado, para mim, está dentro do artigo 1º da Constituição, que eu costumo ler de baixo para cima, porque diz que todo poder é mão do povo, né? É toda uma ideia de construir as pessoas. Aí o povo tem que ter ideias, pluralismo político. Tendo ideias, que é o pluralismo político, as pessoas vão se sentir valorizadas e vão querer discutir o que elas mais fazem, o que mais se pensa em trabalhar. Livre iniciativa com valores sociais de trabalho. A pessoa que se empodera, que é ouvido nas suas mais diferentes posições, que partido político em tese é para ser ideologia, que fala sobre o que ela vive pensando, que é trabalho. Ela se sente digna, inciso terceiro. Se sentindo digna, ela não quer sair, ela quer ficar. Cidadania. Ficando o Estado com mais gente, ele é mais forte, soberania. E assim é o Estado democrático de direito, demos,
poucocracia numa res pública, não é para um nem para outro. Isso aí é uma discussão que eu acho fantástica. E o sindicato, no papel dele, no modelo brasileiro, tanto o sindicato patronal quanto laboral, a função dele continua sendo melhoria das condições de trabalho e de produção. Então, tentar esse equilíbrio. Eu não consigo enxergar, concluindo, o fim dos sindicatos. Tem um sindicato que eu advogo em São Paulo, vou sair de lá agora, em dezembro, ele está com 18 mil autorizações individuais, o Sindicato dos Padeiros. Eu fiz uma sequência de vídeos aí, se o pessoal quiser olhar, sabe? 18 mil, um processo, nós fizemos um acordo com o Ministério Público lá, que ele discutiu contribuição, nós mostramos 18 mil assinaturas individuais. Tem sindicato grande lá, você começa a ver de muitas coisas que vão acontecer. Agora, como é que vai ser o futuro? Sem sindicato, acho difícil, não é uma realidade mundial, a não ser que não haja democracia. Né? Agora, havendo democracia, é difícil. Outra, o que pode acontecer? O que pode dificilmente, né, realmente não dá para imaginar o que vem por aí. Ou você mata realmente, acabam morrendo os pequenos sindicatos, é o que está acontecendo, e volta para o sindicato mãe, não perde a representação. Ou, no lado pior, que é o lado mais nefasto, pode ser essa situação do sindicato por empresa. Por quê? Porque eles podem pretender que tenha 15 pessoas no sindicato, aí fica muito pequeno a nível de representação. Mas aí vai ter que equilibrar, o pessoal tem que lutar para ratificar, se for o caso, ratificar a Convenção 87. Né? Porque aí é liberdade, não imposição de que vai ser por empresa, mas poder ter de empresa é uma coisa. O que isso pode gerar para o pessoal que quer trabalhar com essa questão? Pode até haver um grande aumento da proliferação de sindicato. Por quê? Proliferação de sindicato amarelo. Se criar sindicato por empresa, as empresas que vão negociar e precisar da negociação, só vão negociar com quem? Vão querer montar o sindicato dos trabalhadores dela. Vai crescer. Vai crescer. Ou esses pequenos morrem e os grandes retomam a sua posição, ou então há uma proliferação de amarelos com essa carência de serviço. Aí vem o papel do Ministério do Trabalho, do Judiciário, do Ministério Público e dos advogados mostrando essa situação. Mas como é que vai ficar? Realmente é o que eu estou vendo, né? O sindicato que está realmente buscando a base, ele está conseguindo. O sindicato que está buscando as autorizações, ele está conseguindo. Teve até um traço interessante lá até que era questionável do SINDPD de São Paulo, que ele fez uma negociação lá, ano retrasado, eu tinha até feito uma minuta, mas não deu certo a minuta na negociação. E uma das coisas que ele queria era que eu entendesse que poderia só a convenção beneficiar só os filiados ou os que contribuíssem. Eu nunca concordei, até um projeto que a gente fez, ele disse, não, isso aqui está guardado, a gente vai para frente. Fizeram, foi para o tribunal lá de São Paulo homologou, mas o Supremo derrubou. E foi pior, porque ele derrubou várias cláusulas. Mas não quer dizer que se tiver uma ambiência de liberdade sindical não vai ser o caminho. Mas na hora que ele viu, só disse que não cabia no modelo que está, como não coube. Mas foi interessante, a nível de caráter experimental. Na hora que o SINDPD fez, aumentaram quase 3 mil filiações. Quer dizer, eu não tenho como ser um Nostradamus e identificar, né? Como é que vai ser, mas eu acho assim, a nível acadêmico, que é o que a gente está aqui hoje, o tema é instigante, enriquece a nível de reflexão, tá? Espero ter sido de alguma forma claro, né? Eu acabei fazendo só chuva de ideias aqui, conversando com vocês, é muito grato, principalmente os colegas aqui, os alunos que acreditam na área, porque independentemente da idade, vocês são o presente e são o futuro, né? E os professores, que profissionais estão aqui, quer dizer, eu tenho a oportunidade de ser escutado por vocês, né? Não sei como é que eu venço a vergonha, mas estou aqui. Obrigado. Senhores, serei bem breve, vou avançar da hora. Desculpa, Rafael. Não, sem problemas. Vou marcar aqui para eu falar em 8 minutos. Agradecer o convite da professora Vanessa, sempre uma honra estar aqui tratando.
sobre direito sindical, que eu gosto muito de falar. Difícil falar aqui depois do professor Clóvis, do professor Muniz. Clóvis que é uma inspiração para a gente. Já estudamos no mesmo grupo de estudos, o grupo coordenador do professor Gerson Marques. E muito do que foi falado aqui hoje à noite, não posso deixar de cumprimentar meu amigo Ronaldo, a doutora Dayana, dois magistrados também exemplos aqui para a gente. O professor Grijalvo foi meu professor na graduação. Daniel, meu amigo auditor fiscal, que sempre que a gente tem alguma dúvida, liga para ele na mesma hora, sempre tem a resposta na ponta da língua. Minha amiga Adrada, enfim, Rafael, todo mundo aí sintam-se abraçados e beijados. E agora, recentemente, acho interessante o debate que está sendo tratado aqui hoje. Recentemente, Clóvis também, tentando seguir o seu caminho, foi aprovado agora no mestrado da UFC. Vou começar agora em fevereiro. E a temática que a gente vai abordar lá é justamente a questão do princípio da vedação retrocesso social sob o viés da reforma trabalhista. E aí fica muito dentro daquilo que foi tratado hoje aqui. E dentro da temática que foi posta para a gente a respeito da reforma trabalhista, o movimento sindical, a ressignificação, eu preparei aqui um ligeiro histórico do movimento sindical na história brasileira e como que ele, ao longo do tempo, ele foi se ressignificando até a gente chegar à realidade atual. Então, não sei se todos sabem, mas a primeira legislação no Brasil que tratou sobre o direito sindical, ou não um direito, mas sobre o movimento sindical, ela remonta ao ano de 1890, na época da Primeira República. E o que é que dizia essa legislação? Que fazer greve é uma contravenção penal, que dava detenção de até 1 ano, de 3 meses a 1 ano. Então, a primeira legislação que nós temos no Brasil a respeito de movimento de greve era criminalizando exatamente esse movimento. E aí o que foi que aconteceu? A greve, uma das definições, o professor já sempre fala, a greve ela é um fato social. E aí, será que essa criminalização é o suficiente para impedir que hajam greves? E aí houve uma grande greve no Rio de Janeiro, dos cocheiros, que era quem naquela época, além de fazer o transporte da população, eram também os responsáveis por recolher os lixos das quintas. Então, eles entraram de greve porque não estavam recebendo salários em dias, quiseram fazer a substituição desses trabalhadores, mas qual era o problema na sociedade? Naquela época, os cocheiros que frequentavam as quintas, aquelas casas, eles eram pessoas de confiança, pessoas que estavam ali no dia a dia e que os fazendeiros autorizavam a entrar. E aí você não queria um estranho dentro da sua casa, então disseram, opa, governo, resolve isso aí. E aí a legislação foi alterada logo em seguida, em razão desse movimento dos cocheiros. E aí disseram, ó, a greve, se não for violenta, não é crime. Opa, a partir daí a doutrina entendeu que aqui no Brasil começou a surgir o direito à greve, desde que ela não seja violenta. Ó, se deixou de ser crime, e se ela não for violenta, eu passo então a ter esse direito. Beleza, e aí veio uma evolução, e dentro da jurisprudência brasileira, teve um caso de um português que também fez um movimento de greve, e no caso dele era uma greve de solidariedade, porque havia um assédio praticado por um determinado engenheiro a trabalhadores da companhia de trem. E esse português, o caso dele chegou ao Supremo Tribunal Federal pela primeira vez. E foi quando o Supremo disse, ó, não é crime, ele não pode ser preso por isso, nem deportado, até porque ele era casado, tinha família brasileira. E, pela primeira vez, o Supremo, ainda que implicitamente, reconheceu que existia o direito de greve. Apenas fazendo essa releitura, né, ao longo da história. E aí, quando vem a década de 30, no Estado Novo, a partir de 37, no governo de Getúlio Vargas, a Dara falou aqui mais cedo da Constituição de 34, falar da questão da produção do trabalho da mulher, mas essa mesma Constituição de 34, Dara, ela dizia que a greve era um movimento antissocial, que era uma coisa que, ok, não é um crime, mas também não é legal para a sociedade. E aí trabalhavam essa mentalidade. Só que isso nunca impediu que houvesse essas greves. E aí, as novas legislações que foram surgindo já criminalizavam, por exemplo, as greves por solidariedade, que inclusive teve aqui recentemente no estado do Ceará, ali no complexo do PSM, que o conhece bem, que era o seguinte, ó, a minha empresa que eu estou trabalhando não tem problema nenhum, mas a empresa vizinha tem, então a gente faz greve também por esses trabalhadores, e aí todo mundo em conjunto.
essa greve nessa época era criminalizada. Hoje em dia também a gente viu que não. E aí, eu gosto só para retratar das dificuldades que o movimento sindical e a assessoria jurídica sindical também teve ao longo do tempo, de uma história que aconteceu no interior de São Paulo. Tinha um advogado de determinado sindicato que ele precisava pegar o trem para atender os trabalhadores que estavam em greve e prestar devido à assessoria jurídica. Aí o que acontecia? Naquela época, o delegado da cidade não permitiu que o advogado subisse no trem para prestar essa assistência aos trabalhadores. O advogado entrou com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal na época, conseguiu o habeas corpus, beleza, entrou no trem e viajou até a cidade. Quando chegou lá, o delegado não deixou ele descer, porque o habeas corpus garantia ele entrar no trem, não garantia ele descer lá na cidade de destino. E ele teve que entrar com um novo habeas corpus. Então, percebam a dificuldade que as assessorias jurídicas vêm enfrentando durante todo esse tempo, e a resposta para essa ressignificação sindical que a gente vai tendo ao longo dos anos vem de vocês, operadores do direito que estão nessa sala e que vão criar tese, como COS, né? Eu gosto sempre de mencionar, Glauco, você, porque é um exemplo mesmo. O caso da EBSER, empresa brasileira que veio substituir o pessoal da SAMIAC, o Clóvis encampou uma luta jurídica que a primeira vez que eu ouvi é loucura, não tem como. Ganhamos em segunda instância. Já ganharam em primeira e segunda instância. Então, eu parabenizo, porque o advogado sindical, o espírito tem que ser esse. O espírito de trazer as teses jurídicas e colocar para frente. E aí a gente, finalmente, em 1988, com a Constituição de 88, chega ao ápice do direito de greve, quando ele passa a ser considerado um direito fundamental, está lá no nosso artigo 9º da Constituição. Então perceba, a nossa primeira legislação criminalizava o direito de greve, né? Eu gosto sempre de falar do Miguel Reale, quando fala do fato, valor, norma. A sociedade vai evoluindo e hoje o direito de greve é considerado um direito fundamental. E ele tem o seu ápice com a Constituição de 88, só que a Constituição de 88 deixou alguns vestígios que talvez, a longo prazo, tenha sido ruim para os sindicatos porque acomodaram. Essa é que é a realidade. Temos sindicatos de luta, mas temos sindicatos que se acomodaram com a contribuição sindical. E aí, quando veio a reforma trabalhista, e aí a gente chega no momento atual, também acho que foi um erro da forma que foi feito, simplesmente chegar e cortar de um ano para outro a principal fonte de receita da maioria dos sindicatos. Acho que deveria ter sido um processo trabalhado ao longo do tempo, dado um prazo, para que isso fosse feito de forma os sindicatos se readaptarem à nova realidade. O que aconteceu no primeiro ano pós-reforma trabalhista, sem contribuição sindical obrigatória, foi que muitos sindicatos foram para as mesas de negociação pedir, com o pires na mão, que pelo menos fosse colocada a taxa assistencial. E as empresas, como é o boneco do mundo, não, o artigo 611b da CLT não me permite, não posso colocar descontos para os trabalhadores, mas lá na frente, depois de umas 2, 3 rodadas de negociação, eles diziam, opa, aquele banco de horas lá que a gente quer de 1 ano, 6 meses para a gente não basta, se ele sair, pode ser que a gente autorize isso daqui. Ao reajuste nos últimos anos, foi inflação mais 1%, ou 2%, esse ano vamos fazer só inflação, pode ser que a gente libere a cláusula do desconto assistencial. O que ocorreu no primeiro ano foi uma chantagem dos sindicatos patronais, das empresas, com os sindicatos laborais. E a maioria dos sindicatos cedeu, porque ele era o discurso de todos. É um ano de sobrevivência, não é o ano de buscar novos direitos, é um ano da entidade sobreviver e se readequar à nova realidade. E a gente chega no momento atual. Então, eu assessoro alguns sindicatos e dentro desse contexto, há muito tempo, antes mesmo da reforma, eu vim falando da importância do sindicato se reinventar, porque muitos dirigentes sindicais eram avessos a essa sugestão que a gente acabava dando, porque dizer, não, o trabalhador para se filiar ao sindicato tem que ser um sindicato de luta, tem que se filiar pela luta, meus amigos. Teve a época da luta, mas a verdade é, chegamos num nível social que a luta hoje por si só não é suficiente para você atrair associados. O Tom Ronaldo aí está na presidência da associação, dos magistrados, de vez em quando vai fechar algum convênio, tenho certeza, para atrair
mais associados, embora eu sei que o índice de adesão dos associados é bem alto na MAPRE. Então, agora, depois que receberam essas palavras, os sindicatos aos poucos estão indo atrás de fazer convênios, estão indo atrás da base que estava afastada. A falta de dinheiro faz com que se reinvente, juridicamente buscando soluções, trazendo tese, argumentando, por exemplo, da possibilidade do desconto assistencial, que tem sido aceito e que tem ajudado os sindicatos a escapar. Sem isso, podia fechar as portas, não tinha dinheiro para se manter. Muitos advogados tiveram que readequar os contratos de honorários, porque perderam muita receita dos sindicatos. Então, meus amigos, chegamos no momento, pós-reforma trabalhista, e aí tentando cumprir aqui o prometido já finalizar, agradecendo a atenção de vocês, que sempre vai haver crises durante todo o período da história. A gente viu isso aqui com relação ao movimento sindical. Mas quem acredita nas suas teses, quem estuda profundamente, como o professor Clóvis aqui, que vai além da Constituição, vai nas convenções da OIT, está indo agora para a ONU, nem sabia, olha aí, vou assistir os vídeos dele depois. Mas enfim, vale a pena a gente trazer e enfrentar essa luta, beleza? Os professores deixaram umas mensagens, né? Um falou de Buda, o outro lá falou também uma coisa bem coach, vou deixar a minha mensagem também, alguém que sempre baliza, né, nossa vida, que diz mais ou menos assim: quem vive de orgulho morre de saudade. Wesley Safadão. Valeu. Gente, pela agenda da hora.